Imagina acordar de manhã, ir até a geladeira, acender o interruptor da luz e nada, sem luz. Você checa a sua fatura do mês e está tudo pago, tudo em dia. Então por que a empresa cortou a sua energia? Isso aconteceu de verdade com o consumidor aqui do Rio de Janeiro. Ele estava pagando suas contas normalmente, mas a empresa cortou sua energia por causa de uma cobrança extra, uma cobrança que ele contestava na justiça. Mas a história não terminou aí. O Tribunal do Rio de Janeiro analisou o caso e deu razão para o consumidor e condenou a empresa a pagar R$ 8.000 de danos morais. Fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo pode te mostrar a forma de lidar com sua conta de luz. Tudo começou quando esse consumidor recebeu em sua casa um documento chamado TOI. O TOI é a sigla para Termo de Ocorrência de Inspeção. Em uma linguagem mais simples, é um comunicado que a empresa envia para o consumidor dizendo que encontrou uma irregularidade no seu medidor e que por isso ele teria consumido energia sem pagar. A conta extra, quase R$ 8.000, parcelado em 42 vezes de R$ 183. O consumidor tentou resolver por telefone, tentou por e-mail, buscou a solução administrativa várias vezes e infelizmente não conseguiu nada. Aí a situação piorou. Uma equipe foi até a casa dele enquanto ele estava fora da residência e trocou o relógio medidor sem avisar. E não deu nenhuma explicação para esse consumidor. E o relógio que foi instalado ficou danificado. Sem alternativa nas resoluções administrativas, ele teve que ir até a justiça. Durante o processo, o juiz mandou fazer uma perícia técnica no relógio medidor, um laudo feito por um especialista nomeado pelo próprio tribunal, de forma independente, para examinar a instalação elétrica de verdade. E foi aí que as coisas ficaram mais claras. O perito concluiu 3 coisas muito importantes. O primeiro, que o relógio medidor que gerou aquela cobrança não era o mesmo instalado na sua residência. A empresa havia substituído esse relógio dias antes da perícia marcada. Resumindo, a prova material da suposta irregularidade simplesmente desapareceu. Segundo ponto, não havia nenhuma irregularidade na rede elétrica do consumidor. Nada. O perito examinou tudo e não encontrou nenhuma irregularidade que a empresa alegava. Terceiro ponto, o consumo médio real de energia na residência do autor era de 154 kW por mês. Ou seja, esse consumo de energia era bem inferior ao que a empresa alegava que o consumidor estava usufruindo. E teve mais situações. O perito também apontou que a própria empresa ficou 9 meses sem fazer a leitura do relógio medidor. E isso não é problema do consumidor, é uma falha da empresa. E isso traz consequências jurídicas. A ANEEL, que é uma agência do governo federal que regula o setor elétrico, tem uma regra muito clara. Quando a empresa deixa de fazer a leitura do relógio medidor por um período muito longo, ela não pode cobrar retroativamente por tudo. Ela fica limitada a cobrar, no máximo, os 3 últimos ciclos. Com base nisso, a Justiça reduziu a cobrança de quase R$ 8.000 para o equivalente apenas a 270 kWh. Isso é uma fração mínima do que estava sendo exigido do consumidor. Mas não foi só isso. Durante o processo, o consumidor informou ao juiz que a empresa havia efetuado um corte de energia em sua residência, mesmo com todas as faturas de consumos mensais devidamente pagas e em dia. E sabe qual foi o motivo do corte? A falta de pagamento das parcelas referente ao TOI. Porque quando o consumidor recebe essa cobrança do TOI, são enviadas 2 contas, uma relacionada ao consumo e a outra à parcela do TOI. O Tribunal do Rio foi categórico, isso é proibido. Dívida antiga ou uma cobrança que está sendo discutida na Justiça não pode ser usada para interromper um serviço essencial como a energia elétrica. Quem tem as contas dos mês em dia não pode ter a conta de luz cortada por isso. Ponto. E por causa desse corte indevido, a empresa foi condenada a pagar R$ 8.000 de danos morais para o consumidor. Esse caso traz lições práticas para qualquer pessoa que utiliza energia elétrica, ou seja, todo mundo. Lição número 1. Se você receber um TOI, saiba que a empresa precisa provar que tem uma irregularidade na sua casa. Ela não pode simplesmente emitir um documento e exigir o pagamento desses valores. A lei coloca a empresa como responsável para comprovar que de fato houve a irregularidade. Ou seja, o ônus da prova é da empresa de energia elétrica e não do consumidor. Lição número 2. Existe um limite de tempo para a empresa cobrar dívidas antigas. Se ela ficou meses sem fazer a leitura do relógio medidor por falha própria, ela não pode mandar depois
uma conta, um valor gigantesco para cobrar do consumidor. Lição número 3. Você não pode ter a luz cortada por dívida antiga ou contestada judicialmente, sendo que suas contas de consumo estão sendo pagas regularmente, ou seja, você está em dia com suas contas de energia. E a empresa não pode cortar sua energia em função disso. Isso é legal e gera indenização. E a última lição, a lição número 4. A perícia técnica, ela é decisiva. O laudo feito por um especialista nomeado pela Justiça tem muito mais peso que qualquer documento interno elaborado pela empresa. Agora, um recado importante. Cada caso tem suas particularidades. O resultado que esse consumidor obteve teve vários fatores determinantes, como das provas reunidas ao longo do processo, do resultado específico da perícia, das circunstâncias concretas da situação dele. Não existe garantias que outro caso parecido terá o mesmo desfecho que esse consumidor teve. O que faz a diferença é registrar tudo por escrito, guardar as faturas e os comprovantes de pagamento, documentar as tentativas de tratativa com a empresa, como anotação do número de protocolo, e buscar orientação jurídica para entender os seus direitos aplicáveis à sua situação. Conhecer os seus direitos é o primeiro passo para poder se defender. Muita gente paga cobranças que não são devidas, com medo de ter o corte de energia ou até mesmo o nome negativado. E as empresas sabem disso. Mas como esse caso mostra, a justiça existe para equilibrar essa relação consumidor e empresa-fornecedora. E quando o consumidor tem provas, orientação adequada, ele pode sair do outro lado da história. Se você passou por algo parecido, organize seus documentos, guarde tudo que tiver, registre as tentativas de contato com a empresa e procure orientação jurídica para saber o que é possível fazer no seu caso. Se esse teu vídeo te ajudou como consumidor de energia elétrica, deixe o seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam de ter esse tipo de informação. Comenta aqui embaixo. Você já recebeu um TOI ou teve problemas de cobrança de energia elétrica? Eu quero saber. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos relacionados ao direito do consumidor no seu dia a dia. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, compartilhe esse vídeo. Pode ser a informação que a pessoa precisava. Um grande abraço.